Oi, meus queridos, sexta-feira, estamos aqui de novo na nossa missão de levar o Novo Testamento. Estamos ainda em Atos dos Apóstolos e no capítulo 13, agora no versículo 13, quando Paulo começa a sua atuação e suas viagens junto com Barnabé, ele que era Saulo e que está transformado em Paulo, não é? E vamos dar continuidade, que eu tenho certeza que quem acompanhar esse trabalho desde o primeiro vídeo, eles são curtos, você pode fazer 2 por semana e acompanhar e chegar aonde nós estamos, que não é difícil, se eu não me engano é a parte 38 agora. Vai ficar conhecendo a palavra de Deus de uma maneira simples, mas o que está escrito aqui não tem interpretação, é a Bíblia na linguagem de hoje. Então aproveite que eu pretendo fazer até o Apocalipse, ok? Então tá, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Em Antioquia da Psídia, Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Perge, na região da Panfilha. Porém, João Marcos separou-se deles e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo de Perge até a cidade de Antioquia, na região da Psídia. No sábado, foram à casa de oração dos judeus e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e do livro dos profetas, os chefes da casa de oração mandaram dizer a eles: irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, falem agora. Então Paulo, sempre corajoso, se levantou e fez um sinal com a mão, pedindo silêncio, e começou a dizer: homens de Israel, e todos vocês não-judeus, que estão aqui adorando a Deus, escutem. O Deus de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder. E no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Creio que está nos aguentando até hoje, porque o povo de Deus tem vocação para se distanciar da verdadeira palavra, da verdadeira religião e da verdadeira direção do Senhor Deus e criar religiões, entre aspas, denominações e etc., com dogmas e invencionices da cabeça humana que não tem nada a ver com a palavra do Senhor Deus. Inventam santos, inventam sei lá mais o que. E as pessoas se ajoelham diante de imagens, de santos, de coisas que não existem. Foram todas pessoas que seguiram a palavra de Deus, que buscaram ao Senhor, ou quase todos, né? Mas morreram, todos morreram. Só há um que ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que foi assunto aos céus. Existem outros 2 que não morreram. Enoque, que o Senhor Deus o levou, e Elias, que foi arrebatado ao céu num carro de fogo, e os 2 estão na originalidade dos seus corpos humanos, junto ao Senhor, de alguma maneira. Mas eu creio, pelo que está no Apocalipse, que 2 testemunhas virão e que morrerão. Eu creio que são Enoque e Elias, mas isso é uma outra história e podemos conversar isso quando chegar em Apocalipse.
destruiu 7 povos da terra de Canaã, e o povo de Israel se tornou proprietário da terra deles, durante uns 450 anos. Veja bem, o Senhor Deus destruiu os inimigos de Israel. Destruiu todos. As pessoas fazem uma imagem do Senhor Deus de uma maneira que Ele não é. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das batalhas contra o mal, contra os que representam o mal, contra todos que vivem o mal e que não se rendem ao Senhor Deus e nunca se renderam. E que por algum motivo, que também não cabe aqui agora conversar sobre isso, lá no passado estão enraizados com povos que sempre professaram a fé contrária ao do Senhor Deus. Mas isso também é uma outra história. Vamos nos ater aqui ao que está escrito. Está escrito, não está escrito? Aqui? Então é verdade. Depois disso, ele mandou juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, ele deu Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim. Eram 12 tribos de Israel, não é? E uma delas era a tribo de Benjamim, que era o mais novo dos irmãos, dos 12 irmãos, para ser rei deles durante 40 anos. Depois de tirar Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Ora, veja bem, são todos seres humanos, nenhum deles é perfeito. Perfeito só o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós somos monoteístas, não temos 3 deuses: o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, e o Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus. Nós temos um só Deus, em 3 manifestações. Não dá para entender, não dá para explicar. Isso nós vamos saber quando virmos frente a frente, quando nós formos ressuscitados e estivermos frente a frente com o Senhor. Aí nós vamos entender. Mas dá para ter uma ideia. Inclusive aqui se fala do Antigo Testamento. É bom ir prestando atenção nisso, porque isso vai começar a fazer sentido. E depois, quando você for tomar contato com o Antigo Testamento, você vai começar a entender o que estava escrito lá e o que estava sendo profetizado e o que estava acontecendo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus. José era da família, era da tribo de Davi, e Maria também. Ele foi descendente de Davi, embora José não seja o pai do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria por uma semente divina colocada pelo Espírito Santo. A quem Deus, Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Antes da vinda de Jesus, João Batista era primo do Senhor Jesus, era filho de Isabel, irmã de Maria. Anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que se arrependessem e fossem
batizados. O mesmo eu posso dizer a vocês hoje, com certeza, se arrependam dos pecados. Eu, quando começo a pensar nos meus pecados, não tem mais fim. Me arrependi de todos eles, continuo me arrependendo. E fui batizado nas águas, já com 21 anos de idade eu fui batizado nas águas, já senhor dos meus pensamentos. Me entreguei ao Senhor Jesus Cristo, desci a água como velho homem e subi como novo homem e fui recebido no reino de Deus pelas testemunhas como filho de Deus, como cristão, como filho de Deus. Vocês todos têm que serem batizados na água. Aqui no Rio de Janeiro, agora o Abel está se recuperando do infarto que quase o levou, mas nós oramos, imploramos, e o Abel escapou de tudo, e o testemunho dele está lá no Achados e Perdidos. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: quem é que vocês pensam que eu sou? Não sou aquele a quem vocês estão esperando, o Messias. Mas, olhem, ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. Paulo continuou: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não-judeus que adoram a Deus, escutem essa mensagem de salvação que foi mandada para todos nós. De fato, isso é a minha cachorra, não se espantem. De fato, os moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Messias, é o Salvador que foi prometido pelo Senhor Deus. E também não compreenderam as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Então é por isso que eu digo que é preciso aos não-judeus, a nós, compreendermos antes o Novo Testamento, para depois lermos o Antigo Testamento já com propriedade, já com a facilidade, para absorvermos melhor o que está escrito ali, porque é um livro profético. São muitos livros proféticos que remetem ao Senhor Jesus Cristo e à obra de Deus. Mesmo assim, eles cumpriram essas profecias quando condenaram ao Senhor Jesus, porque está escrito lá que ele ia ser morto e condenado pelos seus. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, nenhuma razão, ele era puro, ele não tinha pecado, ele estava fazendo cumprir o plano do Senhor Deus. Pediram a Pilatos, que era o representante dos romanos, que mandasse matá-lo. Depois de fazerem tudo que as Escrituras dizem a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas o Senhor Deus o ressuscitou. O Senhor Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que o acompanharam da Galileia para Jerusalém. Agora, essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ressuscitado ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazermos a vocês a boa notícia do Evangelho. Agora, Deus fez para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus. E assim, como está escrito no Salmo 2, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus,
afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. E vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi lá no passado. Em outra parte das Escrituras, lemos também no Antigo Testamento. Vão anotando para quando vocês lerem, vocês vão encontrar todas essas profecias. Tu não deixarás o teu dedicado servo seja destruído pela morte. Tu não deixarás que o teu dedicado servo, Jesus, seja destruído pela morte. Vamos até aí. Então eu creio que a grande mensagem que está implícita nessas passagens, nessas palavras de Paulo, é: olha, o que vocês estão lendo se cumpriu. O Senhor Jesus veio, morreu por vocês, por todos vocês, pelos judeus e também pelos não-judeus que adoram ao Senhor Deus. Se arrependam, sejam batizados nas águas, sejam batizados então pelo Espírito Santo, não é? Como eu já disse aqui várias vezes, e se tornem cristãos de fato, em espírito e em verdade. Amém. Vamos ficar por aqui, vamos prosseguir na próxima semana, senão fica muito longo. Irmãos, busquemos ao Senhor Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder infinito do Espírito Santo. Oremos. Pai Santo e Poderoso, te peço que essas palavras cheguem às pessoas que estão ouvindo com sabedoria, conhecimento e entendimento dados por Ti, meu Senhor. Abençoe-as para que compreendam isso pelo Espírito, porque pela mente não dá para entender tudo isso. Te suplico, Senhor, que esse estudo chegue a essas pessoas como uma libertação completa, com todo entendimento, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor, nosso Redentor e o nosso Salvador. Amém. Amém e amém.